Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje aqui, uma continuação dessa playlist de Rust, é o segundo vídeo. E hoje aqui vou introduzir várias coisas novas, mas de uma forma mais prática. Então a gente vai criar um projeto aí do zero, onde eu vou introduzindo aí esses conceitos, né? Aí em vídeos futuros a gente vai aprofundando aí em cada coisa. Então o que a gente vai fazer hoje? Vai fazer isso daqui, ó. A gente vai fazer uma animaçãozinha de um pêndulo, né? Que é isso que tá na tela aqui. A ideia aqui é a gente aprender sobre estruturas, métodos, funções associadas, módulos e um pouco de traits. Lembrando que essa série aqui já é para quem programa em outras linguagens, né, que é aprender Rust. Eu não fico focando aqui em coisas muito básicas aí para quem está começando, né? Então, já suponho que você sabe alguma coisa aí de outra linguagem, né, e quer aprender Rust. A gente vai fazer esse pêndulo aqui no canal. Eu já fiz um outro vídeo onde eu explico toda a matemática por trás do pêndulo, né? Que é esse vídeo aqui, ó, deixar no comentário fixado aí para quem quiser aprender mais sobre a física por trás disso daqui. Então hoje aqui vai ser o foco em Rust, né? Eu vou meio que preencher as funções aí com a matemática, né? Não vou ficar explicando coisa de pêndulo, né? Focado em Rust, essa playlist aqui. Então se você quiser se aprofundar em algum detalhe aí, veja esse vídeo aqui. Beleza? Tá, então a primeira coisa é a gente criar um projeto em Rust, né? A gente já fez isso no vídeo passado. Tô numa pasta aqui que eu chamei aqui de YouTube, né? Vou criar aqui um projeto. Ela tá vazia por enquanto. Então a gente vem aqui, ó, dá o cargo new --bin, que a gente vai criar um binário aqui, vai criar uma aplicação, vai ser um binário, né, que a gente vai rodar. A gente pode criar também uma lib, né? Que eu vou explicar em vídeos futuros aí. Uma lib é um código assim que a gente importa em outro projeto, né? Ou no mesmo, né? Vou explicar no futuro várias formas de a gente criar projetos em Rust, né? A gente pode criar binários, libs, a gente pode ter um workspace assim com várias libs e vários binários no mesmo projeto. Por exemplo, você está fazendo uma aplicação web, um serviço web. Você pode ter várias libs e vários binários. Por exemplo, você pode ter um binário que é o API, onde tem seus endpoints, e um worker processa ali assincronamente as mensagens, né? Então a gente consegue fazer isso aqui em Rust de forma bem legal. Fica bem organizado, né? Mas no vídeo de hoje é o básico, né? Então a gente vai criar apenas um binário. Eu vou chamar aqui de Rust Pendulum. Então se a gente rodar isso daqui, ele vai criar essa pastinha pra gente aqui, né? Ó, vou entrar aqui, tá aqui o projeto, vou rodar o VS Code aqui. Ele já cria pra gente aqui uma estruturinha básica com a pastinha src aqui que tem o main, né? Tem a função main aqui que só printa um hello world. A gente tem um git ignore. Vem que ele criou uma pasta target aqui porque a gente tá usando aqui a extensão Rust Analyzer. Isso aqui é obrigatório para programar em Rust. Então você tem que instalar isso daqui. Aí em background ele fica compilando ali, checando o seu código, né? É bem legal essa extensão aí. A gente tem aqui esse cargo.toml aqui que tem aqui a descrição do nosso projeto. Já vê no futuro aí essa questão de workspace, a gente vai ter que mexer aqui para ter vários binários no mesmo projeto, várias libs, né? Mas por enquanto aqui, isso aqui é o basiquinho, né? Nessa seção aqui, dependencies, onde vai colocar as nossas dependências, as nossas libs, né? Então, em Rust, é um pouco diferente de Python, assim, ele não tem tantas pilhas inclusas que nem o Python, mas ele tem aqui o site crates.io, que tem uma infinidade de libs aí que estão sendo criadas em Rust. Nesse projeto de hoje, a gente vai ter que baixar alguma lib que a gente consiga usar para desenhar coisas na tela, né? Linhas, círculos, né? Para fazer o desenho do pêndulo. Então vai ser bom para ilustrar como que a gente importa libs, né? Que em Rust chama crates, nos nossos projetos. Mas na hora que chegar na hora de desenhar, a gente volta para esse arquivo aqui. Beleza, então a gente tem aqui o nosso main, né? Por enquanto não tem nada aqui. Então, no nosso pêndulo aqui, a gente vai ter que ter um objeto, uma classe, vamos dizer assim, que vai representar o nosso pêndulo e que vai se autodesenhar, né? Então não vou focar muito nisso aqui, porque, de novo, já tem esse vídeo onde eu fiz esse projeto aí explicando toda a matemática e como criar tudo, né? Então eu vou passar meio por cima disso aí, né? Vou sair preenchendo aqui usando a mesma lógica que eu fiz nesse vídeo aqui. Mas se você não quiser assistir aquele vídeo, acompanhe que você vai entender também. Só que em Rust a gente não tem classes que nem Python, C++, por exemplo. A gente tem apenas estruturas que nem o C, né? Então a gente vai ter que criar aqui uma estrutura pro nosso pêndulo. Como a gente faz isso? A gente vem aqui, ó, coloca struct, pendulum e abre chaves, né? Então agora aqui a gente preenche a nossa estrutura com variáveis, né? Então a estrutura, uma coleção ali de variáveis ali que a gente junta numa coisa só. Igual C, C++, se você já programou nessas linguagens, né?
Então vou colocar aqui algumas variáveis que a gente vai usar para modelar esse pêndulo aí. Por enquanto essas daqui, depois vai ter mais algumas aí que vai ser os vetores que a gente vai criar depois. Então a gente tem o ângulo, velocidade angular, aceleração angular, aí tem o raio, massa e gravidade, né? Então tá vendo que todos são F32? Então o Rust tem vários tipos aí da linguagem mesmo, né, pra gente usar, né? No caso aqui, a gente modelar tudo com F32. Beleza, só que isso aqui é uma estrutura apenas, né? Só que a gente precisa de algo que simule um objeto, uma classe, né? Em Rust não tem isso, mas em Rust a gente consegue implementar métodos para uma estrutura. Então, como a gente faz isso? A gente vem aqui, ó, coloca impl e esse pêndulo aí, e abre e fecha chaves. Esse bloquinho aqui, ó, indica que a gente vai implementar métodos e funções para essa estrutura aqui, pêndulo. E aqui dentro a gente vai ter algumas funções aí, né? A gente vai ter uma, por exemplo, que vai chamar new. Já criar ela aqui, ó, deixar só o esqueleto dela aqui. Vai ter também uma update e uma draw. Então a gente tem essas três funções aqui, né? Mas algumas delas vão ser métodos e algumas vão ser funções associadas. Já vou explicar o que é isso na sequência. Então, por enquanto a gente tem já uma estrutura e funções implementadas para essa estrutura específica, né? Beleza. Agora a gente vai ter que ter algumas funções aqui que precisam ser vetores. Só que em Rust não tem uma variável tipo vetor já do próprio Rust, né? A gente vai ter que criar alguma coisa que é um vetor. A gente poderia importar alguma crate já pronta lá daquele crates.io, mas para fins didáticos a gente vai criar um módulo de vetores aqui para o nosso projeto, que é bem simples. Só que como a gente vai ser a mesma coisa, a gente vai criar uma estrutura chamada vector e vai ter funções implementadas para esse vector. Segue esse padrãozinho. Só que como esse vector a gente vai querer usar em várias partes do programa, por exemplo, né? A gente poderia colocar isso aí em um arquivo separado, que a gente chama de módulos, né? A gente vai aprender mais sobre isso aí em vídeos futuros, mas em Rust tem essa divisão aí em módulos, né? A gente separa partes do código que a gente quer ficar ali isoladas em módulos. A gente pode fazer em arquivos separados ou no mesmo arquivo aqui. Hoje a gente vai fazer tudo num arquivo só. A gente pode vir aqui, ó, criar um módulo que chama vector. Aí tudo que tá dentro desse vector aí tá isolado. Então a gente pode repetir variáveis, nomes de variáveis que a gente usou fora desse módulo. É como se fosse um namespace em outras linguagens. Fica um código isolado ali. A gente pode ter funções dentro desse módulo que ficam privadas e outras públicas. A gente vai ver como fazer funções públicas e privadas na sequência aqui, né? Então aqui, ó, vai ser a mesma coisa. A gente vai criar dentro desse módulo vector aqui, a gente vai criar uma estrutura vector. Então vai vir aqui, ó, struct vector. Abrir e fechar as chaves. Como é um vetor 2D para esse projeto, vai ter aqui as componentes x e y aqui, beleza? Mesma coisa, agora a gente vai implementar métodos para essa classe vector aí. Então a gente usa lá impl vector. Abre e fecha chaves. Se a gente fizer só isso aqui, essa estrutura aqui, ela é privada. Em Rust, tudo é privado por padrão. Se a gente quiser usar essa estrutura fora desse módulo, a gente tem que vir aqui na frente, ó, colocar um pub. Aí ela fica pública. Aqui dentro a gente vai criar alguns métodos aqui para vetores, né? A gente vai ter também aqui um new. Esse new aqui é meio padrãozinho aí para todas as estruturas. A gente não precisa ter esse método new. A gente vai ver que é muito comum usar o new. Ele cria pra gente uma struct, né? Bastante comum isso aqui. Então eu sempre estou criando essa função new aí. Aí a gente vai ter um add e um set. Que é adicionar um vetor no outro e setar um vetor, os componentes x e y para um valor que a gente passa como parâmetro aqui. Coisa básica de vetores, né? Então é uma coisa simples aqui. E todas elas aqui, ó, vão ter que ser públicas, né? Porque se a gente deixar sem esse pub, a gente não consegue chamar essas funções de fora, né? Então a gente quer chamar. Então aqui a gente tem que colocar pub aqui, em todas, certo? Então vamos começar com essa new aqui. A gente quer criar uma estrutura. Essa new, ela vai criar pra gente a estrutura vector com os valores que a gente passa como parâmetro aqui. Então a gente vai passar aqui, ó, um x. A gente coloca x, 2 pontos e o tipo, que vai ser um F32, né? Mesma coisa para o y. Então essa função vai ter que retornar para a gente um vetor montado, né? Então aqui, ó, a gente coloca o retorno da função tipo que ela vai retornar, a gente coloca a flechinha e o tipo, né? Que vai ser um vector. Vai ser isso aqui que a gente criou aqui em cima. Então ela vai ter que retornar aqui um vector, onde a gente vai ter que adicionar aqui o x e y que vem como parâmetro, né? Tá vendo aqui que tem, se a gente clicar aqui nessas chaves aqui, ó, o editor aqui, o VS Code, aparece essa luzinha aqui. Isso aqui vem daquela extensão lá, Rust Analyzer. Se a gente clicar aqui, ó, aparece algumas opções. No caso aqui tem Fill Struct Fields. Se a gente clicar aqui, ó, ele já preenche pra gente os campos. Como o nome que veio como parâmetro é igual ao nome da estrutura, eu não preciso fazer x igual a x e y igual a y. Eu apenas coloco x ali, que o compilador entende que o nome da variável que você está querendo colocar nesse parâmetro aqui tem o mesmo nome do parâmetro.
a gente salvar aqui, ó, vendo que ele formata o código pra gente. Então esse Rust Analyzer também faz essa formatação, né? E em Rust, uma função, a última linha dela, se a gente não colocar ponto e vírgula, a gente está indicando que a gente está retornando o resultado dessa linha aí. Então a gente vai retornar aqui um vector. Se a gente colocasse um ponto e vírgula aqui, aí daria erro, tá vendo? Que vai retornar, ó. Tá esperando o vetor, mas encontrou uma tupla nula, né? Que em Rust ele não retorna nulo, ele retorna uma tupla nula. Para isso aqui funcionar, eu teria que ter aqui ó, um return. Aí funcionaria, mas fica mais verboso, né? Se você não colocar aqui o ponto e vírgula, ele já retorna aquele dado ali que você colocou na linha, né? Então a gente já tem essa função new aqui, né? A gente poderia já usar isso aqui em cima. A gente vai ter que criar umas variáveis aqui que são vetores para simular aqui o pêndulo, que são essas variáveis aqui, ó, origin e position. Então elas são do tipo vector, né? Só que como esse vector está dentro aqui desse módulo, a gente tem que colocar vector, aí dois pontos, o nome da estrutura. Se a gente não quiser usar esse vector, dois pontos, vector toda hora, a gente poderia fazer isso aqui, ó, que é muito comum se a gente separar em vários arquivos, né? A gente vem aqui, ó, coloca use vector, dois pontos, vector. Aqui a gente só coloca vector aqui, ó. Também é uma opção, né? Só que se você estiver separando em vários arquivos, você tem que fazer isso aqui, né? Aí você usa nesse arquivo os módulos que você quiser. Tá, então agora que a gente vai entrar na parte dos métodos. Esse new aqui, ó, apesar de estar dentro desse bloco impli aqui, isso daqui não é um método. Isso aqui é uma função associada. Aí o que é um método? Método é uma função que está implementado aqui dentro desse bloco impli, só que o primeiro parâmetro dele aqui é um self. Se o primeiro parâmetro for um self, essa função aqui é um método. Aí fica mais ou menos que nem Python, assim, sabe? Aí quando a gente chamar esse add, fazer vector.add, a gente não precisa colocar esse parâmetro aí, já vai implícito, né? Como se fosse o this em outras linguagens aí. Só que tem duas formas de a gente colocar esse self aqui. Ou a gente coloca assim, e-comercial self. Dessa forma a gente não pode modificar as variáveis da estrutura. Mas se a gente colocar um mut aqui, ó, aí a gente consegue modificar as variáveis da estrutura. E nesse add aí a gente vai querer mudar, né? Porque a gente vai pegar, a gente vai fazer, por exemplo, vetor.add, colocar outro vetor. A gente vai somar no próprio vetor um vetor que a gente vai passar como parâmetro. Então o segundo parâmetro aqui, ó, chamar de order, que vai ser aqui também um vector, né? Aí aqui dentro a gente soma, né? Faz self.x mais igual a esse order.x, que é a soma de vetores, né? Não vou explicar isso aqui nesse vídeo, que é uma soma de vetores básica aí. Aí no final a gente retorna o self, para a gente fazer encadeamento de operações, né? Como a gente está retornando o self, a gente vai retornar aqui, ó, e-comercial vector, uma referência para o vetor atual, né? Então, como o primeiro parâmetro aqui é um self, isso aqui é um método. Esse de cima, esse new aqui, não é um método, porque o primeiro parâmetro aqui não é um self, né? É o x. E tem que ser self aqui, não pode ser this ou qualquer outro nome aí, tem que ser self. Mesma coisa para o set. O set a gente vai setar os valores para o x e para o y, né? Então o primeiro carinha aqui tem que ser um mut self, aí depois tem que vir o x e y que a gente vai querer setar nos valores da estrutura. Aí fica assim, né? Self.x igual a x, self.y igual a y. Então, de novo, o add e o set são métodos, porque ele tem o self no primeiro parâmetro. O new é uma função associada, porque a gente não vai mexer nas variáveis da estrutura aqui internamente, né? A gente só vai chamar essa função para fazer alguma coisa, né? Ela, no caso, cria essa estrutura pra gente, né? Mas ela não manipula nada interno dessa estrutura, né? Isso aqui é muito comum, tem várias linguagens aí orientadas a objetos que a gente consegue criar métodos estáticos, né? É mesmo o conceito. Beleza, então a nossa classe, entre aspas, aqui de vetores já está pronta, né? A gente pode usar aqui em cima. Então agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui para o pêndulo. A gente tem o new, update e a draw. O new, a gente vai criar um pêndulo. Então, nesse new, a gente vai ter que retornar aqui um pêndulo, né? Aí, como parâmetro, a gente vai receber o x e o y, então a gente vai pendurar o pêndulo e o raio, né? Que é o tamanho da haste do pêndulo. De novo, assista aquele vídeo lá se você quiser mais detalhes sobre o pêndulo. Aí aqui a gente vai retornar aqui um pêndulo que a gente fez lá com os vetores, tá vendo? Já automaticamente aqui já cria pra gente um esqueleto aqui, né? Salvar, ó, já formata bonitinho, é só a gente preencher agora. O que é o origin? O origin é um vetor, né? A gente vai ter que instanciar um vetor nessa variável aqui. Aqui em cima, tá vendo? Ela é um vector. Então a gente vai ter que fazer aqui, ó, vector, dois pontos, new. Aí que tá a diferença de método e função associada. Método, tem o self, a gente usa o nome do objeto, aí usa o ponto e o nome do método. Só que se é uma função associada,
a gente usa o nome da estrutura, no caso aqui é vector, tá vendo? Não é, por exemplo, origin é o nome que a gente deu para variável, né? Que é do tipo vector. Só que vector é o nome da estrutura. A gente quiser chamar uma função associada, tem que ser o nome da estrutura, 2 pontos, nil no caso aqui, né? A gente vai passar aqui o x e o y que vem com o parâmetro aqui do nil do pêndulo aqui. Mesma coisa para o position, a gente vai iniciar com 0, 0, e as outras seguem a mesma lógica. Já copiei e colei aqui, ó, com alguns comentários para ficar melhor o entendimento. É isso. Então, isso aqui também, esse nil aqui também é uma função associada, porque não tem o self aqui, né? Então, a gente vai criar o update e a draw. Isso aqui eu vou preencher o código aqui porque tem a ver com a matemática do pêndulo lá, né? Mas o update, ela não recebe nada como parâmetro. Mas como ela vai manipular variáveis internas ali da estrutura, ela só recebe aqui um emut self. Ah, e aqui embaixo também, esqueci de falar, ó, essa set aqui dos vetores aqui, também que ela não está retornando nada. Nesse caso aqui não faz sentido, né? A gente poderia retornar aqui um self também, né? Que a gente fez ali para encadear coisas, né? Mas se você não colocar retorno, ele retorna uma tupla vazia. Beleza, então aqui no update, aqui tem a ver com a matemática aí do pêndulo, né? Então a gente vai atualizar lá aceleração angular, velocidade angular, o ângulo e a posição, né? Aí tá vendo aqui que a gente chamou aqui, ó, position. Agora a gente vai usar a função set que a gente criou aqui embaixo, ó, dessa variável position que é do tipo vector. Então a gente faz self.position.set. Aqui é ponto, tá vendo? É um pontinho, porque é um método, né? Então a gente vai usar o nome da variável, ponto, nome do método. Aqui em cima é uma função associada. Como é uma função associada, é o nome da classe, vamos dizer assim, né? Da estrutura. Então é 2 pontos, é outra sintaxe aqui, né? Quando é o método associado. E todas as variáveis aqui a gente atualiza elas usando o self, né? Então é self, ponto, nome da variável, né? Aí esse self faz referência ao pêndulo que a gente está manipulando ali, né? Agora a gente vai ter que desenhar a draw, mas para desenhar a draw a gente precisa ter alguma coisa agora que desenhe na tela, né? Agora que vai entrar o arquivo aqui, cargo.toml, onde a gente vai adicionar aqui alguma crate que desenhe coisas pra gente, né? Isso aqui tem várias, né? Tem muitas aí. Eu vou usar uma aqui, que é a Speed 2D. Não é a melhor, tem muitas outras aí mais conhecidas. Eu tô usando essa aqui porque ela serve bem para ilustrar umas questões de traits aí e para ficar um pouco mais similar àquele vídeo que eu fiz aqui do pêndulo em JavaScript, né? Vocês vão ver que basicamente é o mesmo padrão, assim. Então a gente tem aqui no crates.io a crate que a gente quer, né? A gente procura, achei essa daqui, tem várias informações, aqui geralmente tem exemplos de como usar aqui, tá vendo? Ó, a gente tem a documentação, tem link pro GitHub. Então, basicamente a gente vai fazer o que tá nesse exemplo aqui, tá vendo? Ó, a gente tem que importar aqui as coisas que a gente vai usar dessa crate aqui. Aí a gente vai ter que implementar essa trait aqui, ó, que é Window Handler. Agora que eu vou entrar na parte de traits, mas antes vamos então importar isso daqui, ó, para o nosso projeto, tá vendo? Ele até colocou o exemplo aqui, ó, naquela parte de dependencies. A gente vem aqui, copia isso aqui, vê a versão mais atual aqui, vou copiar essa que tá aqui mesmo, que vem aqui, ó, e cola aqui. Tá vendo que ele deu aqui o 8.0? Vou colocar essa 8 aqui, porque tem uma extensão que eu uso aqui, que ele fala qual que é melhor para usar, né? Vou usar essa 1.8, que acho que eu usei na hora que eu fiz esse vídeo aqui. Então vou usar essa 1.8.0 aqui. Mas fique livre aí para usar a versão mais atual aí. Beleza, só de fazer isso, a hora que a gente for rodar o projeto, fazer o cargo run, o cargo já vai lá no crates.io, já baixa pra gente essa crate aqui e já compila todo o código pra gente já com essa crate aí. Então se você já veio lá do C++, que é bem diferente, lá é tudo mais manual, né? A gente vai querer usar uma lib, a gente tem que juntar junto com o código, aí tem o makefiles, né? Umas coisas bem mais manuais. Aqui não, o cargo já faz tudo pra gente automático. Então, dependendo do projeto que você está fazendo, vamos supor, a gente vai no futuro fazer umas coisas, uns serviços web aí. A gente vai ter várias outras dependências aqui, tem a ver com desenvolvimento web, né? Hoje aqui é uma coisa mais simples, então é só essa Speed 2D aqui. Aí no topo, eu vou colocar lá as coisas que a gente vai usar, né, dessa Speed 2D. Basicamente é o que está aqui na documentação. Então copiei e colei aqui em cima, a gente vai usar essa parte de colors, Window Handler, Graphic 2D, Window. Seguir basicamente a documentação que está aqui, né? Que é muito comum, né? Você vai lá usar alguma coisa, uma crate, você tem que ver a documentação, pegar ali o exemplinho ali e trabalhar em cima daquilo. Aí tá vendo aqui que ele criou aqui uma estrutura vazia e implementou essa trait Window Handler para essa estrutura vazia aqui, My Window Handler que ele criou aqui, tá vendo? Aí aqui dentro, ó, ele implementou esse método onDraw. Eu vou explicar tudo o que é isso aqui. Já fazer exatamente isso aqui, ó. Porque é só um draw. Se você já fez alguma coisa gráfica, aí você sabe, né, que, tipo, tem que gerar frames, né? No caso, por exemplo, 60 frames por segundo. Então, a cada frame que vai ser gerado, a gente chama uma função draw que vai gerar o frame.
Então nesse caso aqui a gente vai ter que implementar essa onDraw, que esse Speed 2D vai usar para desenhar o que a gente estipular lá no código, né? Então a gente vai ter que implementar o conteúdo dessa onDraw, né? É aqui que a gente vai desenhar o nosso pêndulo, né? Aí a cada framework Speed 2D vai usar essa função para desenhar as coisas. Beleza, então aqui, depois do main aqui, ó, eu criei essa mais window handler aqui, igual tá na documentação lá, né? Porque quando a gente vai implementar uma trait, a gente implementa uma trait em alguma coisa. No caso, vai ser nessa estrutura aqui. No exemplo aqui, ele só desenhou um círculo aqui, parece. Ele limpou a tela e desenhou um círculo, né? Chamou essa request draw aqui. Então, vou fazer exatamente o que ele fez lá na documentação, ó. A gente vai ter que ter aqui, ó, esse bloco aqui, impl window handler for my window handler. Esse my window handler é essa estrutura que eu criei aqui em cima. Só que esse window handler, o que ele é? Tá vendo? Se colocar o mouse aqui, ó, ela é uma trait. Trait é coisa muito usada em Rust, uma coisa mais complexa em Rust. Eu vou dar só a introdução aqui, já vai ver muito isso em vídeos futuros aí. Mas aqui é uma trait, né? Trait é um conjunto de funções ali que um tipo tem que implementar para que ele tenha um comportamento compartilhado entre vários tipos. Então, se vários tipos implementam uma trait específica, todos esses tipos aí têm esse comportamento. No caso aqui da parte gráfica, né? Se várias estruturas tiver uma função draw, por exemplo, quer dizer que todas essas estruturas sabem se desenhar. Então a gente cria uma trait que tem o método onDraw lá, e se uma estrutura implementar esse método onDraw, quer dizer que ele tem esse comportamento de se autodesenhar, né? Aí qualquer lugar que precise de alguma coisa que se autodesenha, pode receber esse tipo que implementa essa trait. Então você dá uma abstração bem grande para fazer várias coisas assim, né? Então se a gente entrar aqui, ó, se a gente vir aqui, ó, nessa window handler, apertar Ctrl e clicar aqui, ó, tá vendo? A gente vai entrar aqui no código daquele Speed 2D. Então aqui, ó, tá vendo que é uma trait? Dentro dessa trait aqui, ó, tem vários métodos. Tem onStart, onResize, mouseGrab status changed, tem aquela onDraw que a gente vai ter que implementar, onMouseMove, ou mouse button down. Por exemplo, isso aqui é a hora que a gente clica no botão do mouse. A gente quer fazer alguma coisa quando a gente clica no botão do mouse. Vai chamar essa função. Então a gente implementa essa on mouse button down. Button up, well screw, isso aqui é para a bolinha do mouse, né? Key down pro teclado, key up. Então tem vários métodos aqui que a gente pode implementar, né? Tá vendo que todos eles são vazios? A gente pode definir uma trait que não tem implementação, que a gente é obrigado a implementar, ou a gente pode já dar uma implementação padrão, aí você só implementa aquelas que você quer mudar o comportamento em relação ao padrão, né? Então todas aqui estão vazias, que não fazem nada, né? A gente não precisa implementar todas, a gente implementa só o que a gente quer. No caso, essa onDraw. Tá vendo que essa onDraw é um método, tá vendo? Porque ela tem o multi-self aqui, ou seja, na estrutura que a gente implementar, esse self vai apontar para a estrutura, né? No caso, vai ser essa myWindowHandler aqui. Vai ver isso na sequência aí. Então aqui dentro, ó, a gente vai ter que implementar aquela onDraw, né? Então eu já fiz aqui o esqueleto, vai ter que ter aqui o multi-self, a gente vinha aqui nessa onDraw, né? Tem que ter aqui o self aí, vai ter que ter um helper e um graphics ali, que é do tipo graphics 2D. Esse helper aí é o window helper, que é o que a gente importou aqui em cima, tá vendo? Aqui é coisa do Speed 2D, então eu só tô copiando e colando aqui, né? Aí aqui que a gente vai, aqui dentro dessa onDraw, a gente vai desenhar os nossos pêndulos. Então onde que a gente cria essas estruturas pêndulo aqui, ó? A gente vai criar aqui dentro, ó. Aqui dentro eu vou criar um pêndulo aqui, ó. Vou criar uma variável p, que é do tipo pêndulo. Aí dentro dessa onDraw aqui eu consigo fazer self.p. Aí eu tenho acesso ao meu pêndulo, né? Eu consigo desenhar ele. Por exemplo, eu quero chamar aquela update lá nesse pêndulo. Então eu venho aqui, ó, self.p.update. Só que essa estrutura aqui a gente não instanciou ela ainda, né? A gente vai ter que instanciar aqui na main, né? Então, se a gente for lá na documentação aqui do Speed 2D, a gente tem aqui um main aqui, ó. A gente vai ter que fazer algo assim, né? A gente vai ter que criar uma window aqui, depois chamar window.runLoop. Então, seguindo o que está na documentação lá, a gente vai ter que criar essa window aqui. Aí coloca um título, tamanho, né? Coloquei aqui tamanho 800 por 600. Define essas coisas nesse momento aqui. Beleza, com essa window aqui, a gente cria uma instância daquele myWindowHandler aqui de baixo, né? Como tem um pêndulo aqui, a gente tem que criar esse pêndulo, né? Então chama aquele pêndulo.new que a gente criou, passando onde a gente quer amarrar o pêndulo, que vai ser no meio da tela aqui, como tem 800 de largura, a gente amarrar no meio, né? Então 400, o Y no 0, e o tamanho da haste do pêndulo do 200. Aí a gente chama aquele método aqui embaixo, aqui, runLoop, dessa window aqui, né? Passando essa estrutura aí, que é isso aqui, né? Passando essa win aqui, né? Na main é só isso. Beleza. Agora tem essa onDraw que a gente precisa preencher, né? No caso, isso aqui é chamado uma vez a cada frame para desenhar o frame atual.
Então a gente vai ter que primeiro limpar a tela, deletar o frame anterior. Isso aqui a gente sempre tem que fazer aí em animações, né? Se você não fizer isso, ele vai mantendo os frames anteriores, né? Então a gente chama esse graphics aqui, ó, que tem os métodos para desenhar coisas, né? Essa onDraw aqui vem como parâmetro esse graphics, né? Então é esse aqui que a gente usa para desenhar. A gente vai ter que passar esse graphics para aquela draw. Então a gente chamou essa clear screen, que pinta a tela inteira com uma cor, que a gente definiu aqui. Chamou o update, agora vai ter que chamar a draw aqui, né? Aí tá vendo que quando a gente chama o método é o que tem o self, né? A gente não precisa passar aqui uma referência para a estrutura, já é implícito, né? Que nem em Python. Vamos implementar essa draw aqui então, né? O que essa draw aqui vai receber como parâmetro? Ela vai receber o self, né? Que é um método, vai receber esse graphics aqui. A gente vai ter que desenhar linhas, né? Círculos para desenhar o pêndulo. Então, receber esse graphics aí. Vai ser tipo, é uma referência mutável, né? Do tipo graphics 2D. Aqui a gente não vai mudar as variáveis internas do pêndulo, então não precisa ser e-comercial mut. A gente só vai ler as variáveis internas, né? Então é apenas e-comercial self. Aqui a gente vai desenhar uma linha, a gente vai desenhar o pêndulo, né? Que tem que ser a linha e o círculo. Isso aqui eu já vou fazer direto, porque tem a ver lá com a parte gráfica, né? Que não vou falar nesse vídeo, já tem aquele vídeo lá que eu explico sobre isso. Mas aqui a gente chama graphics.drawLine para desenhar a linha do pêndulo e a drawCircle para desenhar o círculo, né? A bolinha do pêndulo. De novo, toda a matemática, a parte de gráfica, e assista aquele vídeo lá que eu explico isso aí. Então, para entender os parâmetros dessa drawLine, dessa drawCircle, tem que ler a documentação da Crate, que é muito usado em Rust, né? Você sempre vai estar mexendo com crates ali, você ficar direto vendo documentação, né? Beleza, é aqui, na hora aqui que a gente chama draw, ó, tem que passar aqui essa graphics aqui, né? Então a gente vem aqui e passa essa graphics aí. Acho que é só isso, vamos ver se tem algum erro aqui. Tem um erro aqui que ele fala, tá esperando um vector, mas encontrou uma referência para um vector. Quer dizer que aqui embaixo, então, eu esqueci de colocar aqui o e-comercial, né? Porque a gente vai receber uma referência para o outro vetor, né? Não, a gente não vai fazer o ownership do vetor, né? Lembra do vídeo passado, lá o primeiro vídeo dessa série? Sem e-comercial, a gente faz o ownership. Com o e-comercial é uma referência, né? Como aqui a gente quer apenas ler o conteúdo desse order aqui para somar no vetor atual, a gente não quer fazer o ownership, porque senão o dono lá do vetor perde ele, né? Então acho que não tem mais nenhum erro. Deixa eu salvar aqui. Arrumou. Então vamos recapitular. O main, a gente cria essa window aí, que é coisa do Speed 2D, cria essa myWindowHandler, que é aqui que tem o nosso pêndulo. Então a gente tem que criar o pêndulo aqui. Depois a gente inicia o loop principal aí da parte gráfica, né? Passando essa estrutura aqui. Beleza, então a cada frame, como a gente implementou para essa estrutura, essa trait aqui, a gente implementou o onDraw, a cada frame ele vai chamar esse onDraw. Como a gente implementou, vai chamar a nossa implementação, não aquela padrão que não faz nada lá que está aqui, né? Qualquer outro evento aqui de mouse, por exemplo, ó, vai chamar essas funções, esses métodos aqui. Só que como eles não fazem nada, mesma coisa que não chamar, né? Então só vai usar aqui essa onDraw mesmo que a gente criou aqui. Aí aqui dentro a gente limpa a tela, chama a update e a draw do nosso pêndulo. Aí essa update e a draw do nosso pêndulo faz a física ali do pêndulo e desenha ele, né? A linha e o círculo. Para rodar isso aqui, a gente vem no terminal, dá um cargo new. Desculpa, um cargo run. Se a gente fizer isso, ó, ele vai baixar aquele Speed 2D, todas as dependências dela, tá vendo? Tá baixando um monte de coisa aí. Isso aqui tem a ver com aquela Speed 2D lá. Não sei o que aconteceu com o meu antivírus aqui, começou a bloquear algumas coisas aqui. Vou ter que entrar aqui na pasta aqui, Target Debug, tem o exe aqui, ó, e rodar aqui. Aí deu pau, tá vendo? Ó, ficou parado aqui, vamos tentar resolver. Ah, faltou no final aqui da onDraw aqui, ó, chamar essa request redraw aqui. Tá vendo? Agora foi, né? Tá funcionando. Agora tive que rodar aqui com release, cargo run, tracinho, release. Isso daqui a gente roda o código para produção, né? A gente rodar só cargo run, a gente compila em modo debug. Se a gente quiser, no final, compilar para produção, tem que ser menos release. Tô fazendo isso aqui porque o antivírus aqui, sei lá, aconteceu aqui, tá bloqueando aqui o debug. Para ficar igual ao exemplo que eu dei no começo, ó, vou criar um outro pêndulo aqui, chamar de P2, né? Aí aqui em cima eu instancio ele, mesma coisa. Agora um pouquinho maior a hastezinha ali, 400. Aí aqui no onDraw, a gente vai ter que desenhar esse segundo pêndulo também, né? Então copiar e colar aqui, ó, colocar P2 aqui. Pronto. Rodar isso daqui. Tá vendo? Ficou aquele exemplo que eu mostrei no começo. Outra coisa legal aqui que eu não falei, ó, tá vendo aqui na hora de fazer a parte matemática aqui, na parte do ângulo, a gente tem que calcular o seno, né? Tá vendo aqui, ó, o seno do ângulo? Outras linguagens, geralmente a gente tem um módulo de matemática ali, por exemplo, tem uma função seno, né? A gente faz seno, entre parênteses, o ângulo. Aqui em Rust, esse F32 já tem implementado
métodos nele, inclusive esse seno aqui. Então, em vez de chamar uma função, passar o ângulo como parâmetro, a gente faz angle.sim, já retorna o seno do ângulo em questão ali. Bem legal, né? Então, o padrão de desenvolvimento para Rust é esse. A gente tem que importar aqui crates que a gente vai usar no nosso projeto, ver a documentação dessas crates. A gente tem módulos, tem estrutura, implementa métodos e funções associadas para essas estruturas. A gente define traits, que são comportamentos ali que a gente quer que vários tipos tenham, né? Então a gente consegue fazer comportamentos compartilhados ali entre vários tipos, que é muito útil em desenvolvimento web, por exemplo. Você define uma trait, por exemplo, que tem o método send. Você pode ter várias implementações desse send, né? Você pode enviar para um banco de dados, para uma fila SQS, para o Kafka, esse tipo de coisa, né? Então, traits são muito usados em Rust. Em próximos vídeos a gente vai aprendendo mais. Então, se vocês gostaram aí, se inscreva no canal, deixa o like e até o próximo vídeo. Abraço!